Bom dia, pessoal. Boa terça-feira para todos. Hoje é nossa aula de leitura. Está lá no capítulo 10 da apostila 1. Esse capítulo traz a narração em primeira pessoa. Ele vai trazer para a gente, na apostila, um trecho do livro Menino do Engenho, tá? Do escritor paraibano José Lins do Rego. Bom, José Lins do Rego viveu aí na na segunda fase do modernismo no Brasil, né, de 1930 a 1945. E o interessante é que o final da história ele conta em outro livro dele chamado Doidinho. Esse livro ele traz o narrador em primeira pessoa. O que é um narrador em primeira pessoa? É aquele que narra a história e também participa da história. No caso aqui, o Carlos, que é o personagem principal, ele vai narrar toda a sua história, tá? E ele vai participar. Ele é um garoto que no início ele começa narrando a sua infância. Ele teve aí, né, uma o seu pai acaba matando a sua mãe e aí o seu avô materno o leva para o seu engenho lá em Santa Rosa. É interessante falar que o menino do engenho, o engenho naquela época, né, que se passa a história, não estava ainda em decadência, estava em plena ação. Então, as pessoas, os donos de engenhos, eram pessoas assim muito ricas, né? E comandavam toda a região. E esse Carlos então passa a morar aí lá com seu avô e sob os cuidados de uma tia que passa a ter aí atitude de mãe para com ele. Só que essa tia se casa e aí ele fica meio que abandonado aí, né? Porque o avô não cuida dele e ele então vai ser criado pelos meninos, vai conviver com os meninos ali da região e ele vai aprender tudo que é bom e ao mesmo tempo tudo que é ruim, tá? Bom, e esse Carlos, né, por aprender coisas principalmente ruins, o vô toma uma decisão. O vô manda esse garoto, né, para o colégio interno para receber aí a sua educação, como dizemos assim, formal. E essa educação formal ele vai ter nesse colégio interno. E o interessante que todas essas memórias que ele vai narrar lá no colégio interno, ele vai narrar num outro livro chamado Doidinho, do próprio escritor aí, José Lins do Rego. É um livro muito interessante, porque fala do ambiente, né, de Pernambuco, do Nordeste brasileiro, dos engenhos, e é muito legal. E eu vou ler um trecho aí, né, nessa primeira videoaula, eu vou ler o trecho que está lá na apostila, página 108. E ele traz aí as histórias da velha Totonha. A velha Totonha de quando em quando, em vez batia no engenho. E era acontecimento para a meninada. Ela vivia a contar histórias de Trancoso. Ao lado aí você tem um vocabulário para você saber o que era aí as histórias de Trancoso. Pequenina e toda engelhada, não tão leve que uma ventania poderia carregá-la. Andava léguas e léguas a pé, de engenho a engenho, como a edição viva das Mil e Uma Noites. Que talento ela possuía para contar as suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todas as personagens, sem nenhum dente na boca e com uma voz que dava todos os tons às palavras. Então observe aí que ele vai narrando em primeira pessoa essas suas memórias, por isso que a gente chama aí de narrador
em primeira pessoa, tá? Ele também participa. As suas histórias para mim valiam tudo. Ela também sabia escolher o seu auditório. Não gostava de contar para o primo Silvino, porque ele se punha a tagarelar no meio das narrativas. Eu ficava calado, quieto diante dela. Para este seu ouvinte, a velha Totonha não conhecia cansaço. Repetia, contava mais uma, entrava por mais uma perna de pinto e saía por uma perna de pato, sempre com aquele seu sorriso de avó, de gravura de livros de história. E as suas lendas eram suas, ninguém sabia contar como ela. Havia uma nota pessoal nas modulações de sua voz e uma expressão da humanidade dos reis e nas rainhas de seus contos. O seu pequeno polegar era diferente. A sua avó, que engordava os meninos para comer, era mais cruel que as das histórias que os outros contavam. Então essa velha Totonha aí, ela vivia de engenho em engenho, contando as histórias, né, as lendas que só ela sabia contar para as crianças. E as crianças aí gostavam, né? Ficavam assim admiradas do jeito que ela contava as suas histórias. A velha Totonha era uma grande artista para dramatizar. Ela subia e descia ao sublime sem forçar as situações, como a coisa mais natural do mundo. Tinha uma memória de prodígio. Receitava contos inteiros em versos, intercalando de vez em quando pedaços de prosa. Prosa, quer dizer, então ela faz o quê? Ela coloca uma poesia e coloca uma narrativa aí no meio das suas histórias. Os sinos já dobravam, já batiam, né? Para o desgraçado que caminhavam para a forca. Era acusado por crime de morte. Todos os indícios estavam contra ele. E quando o cortejo passava pela porta da casa de sua mulher em lágrimas, seu filho, que mamava, tirou a boca do peito e começou a falar em versos. Olha que interessante, né? É muito meio que bizarro. E descobriu tudo, salvando o pai que ia morrer inocente. Os versos que esse menino recitava, a velha Totonha declamava com uma expressão de dor de arrepiar. As lágrimas vinham-me aos olhos com aquele lamento fanhoso do menino do peito a cantar. Havia sempre rei e rainha nos seus contos, e forca e adivinhações. Então dá a ideia aí de aquela coisa de conto de fadas, né? Reis, rainhas, castelos. E muito da vida, com suas maldades e suas grandezas, a gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes que eram sempre castigados com mortes horríveis. O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local. Olha que interessante. Cor local aí, a gente pode definir como um conjunto de detalhes e características que lembram um lugar, né? Uma época. Quando ela queria pintar um reino, era como se estivesse falando de um engenho fabuloso. Os rios e as florestas por onde andavam os seus personagens se pareciam muito com a Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba Azul era um senhor do engenho de Pernambuco. Barba Azul é uma personagem aí, né, criado por um escritor francês, Charles Perrault, que era um rico homem, né, um proprietário, cujas mulheres haviam desaparecido misteriosamente. Quer dizer, quando a gente fala aí que é um Barba Azul, né, significa que ele namorou muitas mulheres, ele se envolveu com muitas mulheres. Bom, na próxima videoaula, nós vamos terminar essa historinha aí e eu vou recomendar alguns exercícios para vocês que são interessantes. É claro que vocês deverão fazer todos os exercícios, ok? Então, um abraço a todos, até a próxima aula.